Olá, eu sou Kitia Persiano, eu sou médica oncologista. Eu faço vídeos para ajudar as pessoas que estão na jornada de tratamento de câncer e também para a população geral, para esclarecer dúvidas e ajudar a evitar o câncer. Bom, mas eu adoro ler, eu amo ler e adoro, às vezes, fazer um resumo do que eu leio para memorizar e guardar aquelas informações. Então, eu tive uma ideia de compartilhar alguns livros que eu li, dividir minha experiência através de um resuminho que fica bem facinho para quem não gosta de ler, ok? Vamos lá! E hoje nós vamos falar do livro O Padrão Bitcoin, de Seyfried Emmons. Eu li a segunda edição de 2021. O importante é você entender que o livro ele divide em duas partes. Primeiro, ele explica sobre o dinheiro, que é essencial para você entender. Posteriormente, ele entra na parte do Bitcoin propriamente dito. O dinheiro, ele tem três funções. Vamos lá. A primeira é o meio de troca. Essa coisa para você usar para o meio de troca, ela tem que ser pequena em tamanho, ela tem que ser comprada, mas ela não pode ser consumida e nem produzir bens. Várias coisas já foram usadas durante a nossa civilização. Um exemplo prático é o cigarro nas prisões, eles são usados como meio de compra. A prata, ela teve um período inicial em que se usou muito, mas por ela ser muito abundante na natureza, ela perde o valor, e porque o dinheiro, para ele ser forte, ele tem que ser escasso e ele não pode ser transformado em bem de consumo. O ouro foi mais se adequou nesses pré-requisitos para ter ele valor de dinheiro e manter uma moeda forte. Então, a gente viu meios de troca. Agora nós vamos falar da outra função do dinheiro, que é reserva de valor. Então, para um dinheiro ter valor, ele tem baixa preferência temporal, ou seja, você tem que poupar dinheiro para ele criar valor. Aí você poupando o dinheiro, você investe em meios que dê mais rentabilidade para os seus negócios. Por exemplo, você junta, compra uma máquina, você aumenta a sua produção, aumenta o seu ganho. Se você tem uma sociedade com alta preferência temporal, tipo assim, que gasta muito, ela fica estagnada, ninguém cresce. Então, poupança, corte de gasto é importante para todo crescimento pessoal, comunitário e o próprio governo. Agora vamos para o terceiro uso do dinheiro, e esse é um jeito mais difícil de entender, mas não é tão importante quanto, que é unidade de conta. Então, no mercado, cada empresário conhece o seu negócio melhor do que ninguém. Você não pode dizer que algum agente do governo vai entender melhor do que vender saco de lixo, por exemplo, do que quem vende saco de lixo. Então, e mesmo entre esses produtores, há diferenças regionais. Uma pessoa que vende uma coisa aqui é diferente de uma pessoa que está vendendo no Amazonas. Então, esse empresário, ele é que regula a demanda de acordo com a procura e com o seu lucro. O dinheiro, ele serve como uma parte regulatória do seu gerenciamento. O que é isso? Quando um terceiro entra nessa relação de produtor e consumidor, por exemplo, o governo dando subsídios, ele destrói esse parâmetro de sensibilidade e desestrutura o mercado. A unidade de conta é o sistema de informação mais importante para o capitalismo. É ter a informação de quanto vale meu dinheiro naquele momento, o que eu estou vendendo, quanto que está rendendo, se eu tenho que produzir mais, se eu tenho que produzir menos, se eu tenho que produzir diferente. É o dinheiro que me dá essa informação, quanto que está entrando, quanto de lucro eu tenho. Entendeu o que é unidade de conta? Pois bem, agora nós vamos passar para o padrão ouro. Qual é a história do uso do ouro como dinheiro? Pois bem, o dinheiro, ele cumpriu muito bem o seu papel por 2.500 anos. Inicialmente, ele era usado em conjunto com outros metais, como eu já dei exemplo, a prata. E ele foi usado até o início do século XX.
E o ouro é bem legal porque ele tem uma taxa de mineração bem estável, que varia de 1,5% a 2% de extração anual. Isso não muda muito. Lembra que eu falei no início que o dinheiro tem que ser escasso para ele não poder ser transformado em bem de consumo? Porque isso é que gera uma moeda forte. E ele tem propriedades químicas de indestrutibilidade. A Inglaterra foi o primeiro a usar o padrão ouro e foi em 1717. Na sequência, outros países adotaram. O período que mais houve desenvolvimento de todos os tempos, em especial da segunda metade do século XIX, foi exatamente esse. Havia pouca burocracia, muita liberdade econômica, mas tudo que é bom dura pouco, né? Isso durou até a Primeira Guerra, quando os países se viram numa encruzilhada entre ter que aumentar impostos e perpetuar esses impostos. Isso não é muito bom para a população. A população não gosta, né, que aumente taxas indiscriminadamente. Então, o que o governo fez? Criou um dinheiro governamental. A gente chama isso de dinheiro fiduciário. E aí, ele gera uma inflação, porque ele joga mais dinheiro do que ele tem de reserva, e ele causa a sua perda monetária, mas através de outro meio, não é através de impostos. E isso gerou uma crise econômica muito grande no pós-guerra. Isso passou por vários processos aí, né, por causa da retirada desse padrão ouro. Foi como se criaram os bancos centrais, houveram mais guerras subsequentemente, aí se criou FMI, durante um tempo nos Estados Unidos se proibiu a propriedade física do ouro. Então teve várias coisas muito complexas, né? E o controle de banco pelo governo, né? Isso foi a pior coisa. Então isso foi muito complexo e eu sugiro vocês verem, procura no Google mesmo, em separado, sobre o Tratado de Bretton Woods, que colocou o dólar como moeda internacional. Isso é um dado bem interessante. Com o padrão de dinheiro governamental, houve uma perda da moeda sonante e sempre haverá uma interferência, mesmo que indireta, nos negócios internacionais, nacionais, bancos centrais, políticos, subsídios e todo um prejuízo dessa regulamentação da economia liberal. Isso é que veio junto com o dinheiro. No final, isso acaba interferindo na nossa própria liberdade individual de produzir, de crescer, de comercializar. Bem, palavras minhas, tá? Agora saindo um pouquinho do livro. No Brasil, nós temos um governo gigante que, através todo esse processo que eu expliquei, acaba se metendo na nossa liberdade individual. O banco, ele tem o controle da produção de dinheiro, da taxa de juros, da inflação, que é adotada artificialmente por essa balança que ele vive, e não é pelo mercado de oferta e procura, que é o meio melhor de se regulamentar isso. Então, isso criou uma nova forma de trabalhar, uma burocracia enorme, e se criou um novo emprego e novas formas de se gastar dinheiro na especulação. Eu ri muito, né? Porque a gente vê isso todo o tempo, né? Os burocratas que foram criados, né? Gerentes financeiros e tudo mais de orientação dessa guerra, né? De inflação, dinheiro, de aplicação, por ter tirado o dinheiro. E aí, os bancos acabam trabalhando com pouco risco, por eles sempre vão ter a cobertura governamental, leia-se dinheiro do produtor, né? Para todos os seus fracassos. Então, eles trabalham com muito pouco risco. Agora, vamos lá. Eu vou começar com dinheiro digital propriamente dito, né? Através dessa introdução da história do padrão ouro e do dinheiro fiduciário. Então, vamos lá. Vamos ao Bitcoin. O dinheiro digital, ele foi criado imitando o padrão ouro, entendeu? Por que foi importante eu falar do ouro? Ele cresce numa quantidade fixa anual, tipo o ouro. Por isso, as pessoas que trabalham resolvendo a prova de trabalho
são chamados de mineradores. Isso tudo é imitando essa coisa dura, entendeu? O que é o minerador? É aquelas pessoas que trabalham dentro do Bitcoin, é como se fossem quem estivesse retirando o ouro de uma mina. Essa quantidade, ela está programada antecipadamente e ela vai sendo diminuída pela metade, que é um ajuste de trabalho a cada 4 anos, vai se diminuindo a oferta, né, do dinheiro que o minerador ganha. E para efeito de exemplo, em 2012 houve um crescimento percentual de 32%. E a previsão é que em 2026 seja de 0,82, né, do valor desse trabalho de prova. Em 2017, 80% das moedas já haviam sido distribuídas, mas o incentivo para todos nós, em nome dos pontos de trabalho de rede, trabalharem sempre contínuo no momento que elas diminuem a oferta, mas aumenta o valor. Diminui a produção de Bitcoin, mas o Bitcoin vai aumentando o valor. É a lei da oferta e da procura. Essas quantidades são pré-estabelecidas desde a criação e elas não podem ser alteradas. Já se tentaram várias vezes, ninguém conseguiu mexer nesse sistema até hoje. Então, o Bitcoin foi inventado originalmente por um grupo de programadores. E ele foi aperfeiçoado até que não houvesse mais alteração por nenhum programador isoladamente. Essa rede que ele faz, essas provas, isso tudo é tudo linkado. Esse funcionamento, ele está em funcionamento como um dinheiro, né, digital desde 2009. E o seu projeto é fixo desde então. E pela rede criada não tem como ser mudada teoricamente por ninguém. Ele funciona de maneira independente, sem interferência governamental ou dos seus próprios fundadores. Para isso, dessa tecnologia, ele usa o que a gente chama de blockchain, que são blocos de dados que são atualizados a cada 10 minutos e passam para a rede de ponto a ponto. Cada membro da rede é considerado um nó, né, dentro dessa rede, né, como aquele joguinho de brincadeira, né? A rede intercalada por pontinhos. E ela passa por ponto a ponto e ele tem que ratificar os dados lançados. Isso se chama a prova do trabalho. O nó que resolve tem sido aprovado pelos outros nós e ganha os bitcoins como mineradores. Recebe também as taxas pelo seu trabalho. Esses dados são acessíveis a qualquer computador, mas cada pessoa tem sua chave não passível de ser conhecida, de um modo criptografado. Então, o Bitcoin, ele serve, agora lembrando lá do dinheiro, né, do ouro, reserva de valor, soberania individual, liquidação internacional, talvez esse seja o maior uso, né? Liquidação internacional é online, você pode fazer grandes pagamentos pelo mundo sem prestar contas a nenhum governo ou pessoa. Ele serve também para unidade de conta global. Essa possibilidade é provável que não se realize tão cedo. Teríamos que ter grande volume de gente transacionando o Bitcoin. Mas ela é real, do momento que a transação entre países fica mais homogênea em valor, não tendo interferência de políticas monetárias, né, como o comércio global. No livro, ele explica bem como é improvável o ataque por hacks no Bitcoin, devido a essa característica, né, da programação. Como ele é imutável desde a criação e como ele não tem não pode ser mudado sem a aprovação de 50% dos nós, que são incontáveis, é quase que impossível. E que não há necessidade de confiança em nenhum grupo de nós, a prova de verificação é múltipla, então ele é muito seguro. Ele explica também no livro que a tecnologia blockchain, ela faz o Bitcoin ser descentralizado e com isso ela é lenta e ela é mais cara. E ela tem um poder de processamento muito inferior dos processamentos centrais, como é feito no cartão de crédito, né? Ele tem um processamento central, ele é mais rápido e mais barato. A diferença entre o Bitcoin, por exemplo, e o uso de um dinheiro de cartão de crédito é na regulação central. Para uma pessoa regular um cartão de central, ele precisa de um centralizador confiável. Para
pequenos pagamentos é excelente. Agora, aumenta a quantidade de pagamento. Tem que sempre ter uma interferência de uma pessoa. O Bitcoin não tem. O livro também comenta que os outros altcoins são cópias do Bitcoin, as outras moedas digital. Mas a maioria, sem ser o Bitcoin, eu não sei se é verdade, estou falando o livro, ele tem algum criador que está centralizando essas operações e perde todo o sentido que tem uma pessoa processando esses dados. Então, a vantagem do Bitcoin em relação às outras moedas, ele tem a vantagem de ser independente, imutável, global, tem imunidade contra a inflação. Na prática, o dinheiro é protegido contra terceiros, pode ser feito pagamentos ao redor de todo o mundo, sem intermediação e sem conversão. Isso chama fungibilidade. E tem uma liquidez imediata. Gente, eu não omiti nenhuma opinião minha. O livro é bem técnico e elogia muito o Bitcoin. Agora eu vou falar a minha opinião. Então, se é tudo tão perfeito, por que às vezes ele está valendo muito, às vezes ele está valendo baixo? Teve uma época aí que todo mundo perdeu muito dinheiro com o Bitcoin. Por quê? Se ele adota o padrão ouro, que a gente mostrou que ele é perfeito. Por quê? Porque ainda existe o dinheiro fiduciário paralelo a isso, com todas as suas regulamentações governamentais. Se a gente só tivesse o Bitcoin, ia ser a maravilha. A gente substituiu o ouro por uma moeda digital. Ia ser uma maravilha. Nunca ia ter, ele ia regular a inflação, a gente nunca ia ter perda. O dinheiro, ele vir com menos produção de Bitcoin, mas ele aumentava o seu valor. Então ia ser tudo regulamentado por um ajuste de mercado. Era o ideal. Bem, por enquanto, na minha opinião, ele serve como mais uma forma de investimento, né? Você pode investir em várias coisas, para uma coisa está caindo, outra está subindo, tá? Ele acompanha bem as bolsas, né, de valores. Então, ele é uma forma de você variar suas aplicações, ok?